Nós estamos chegando hoje no terceiro sermão a respeito de Elias e Deus nos dando a graça, semana que vem nós encerramos essa série com mais um sermão. E eu tentei hoje fazer todo um programa para a gente terminar o texto do capítulo 17, mas eu acho que vai ficar muito prolongada a nossa reflexão. Então, eu estou lá em 1 Reis, se você puder abrir aí na sua casa o texto sagrado, lá no capítulo 17. Nós já estudamos o capítulo 19, já estudamos a primeira parte na semana passada, quando Elias vai enviado por Deus ao riacho de Querite. Fizemos então a leitura do capítulo 17, de 1 a 7, e hoje do versículo 8 até o versículo 16, tá bom? Então eu peço que vocês nos acompanhem, por favor, que vocês fiquem aqui conosco, tá bom? Eu estou vendo aqui que está chegando a Rosane Ganho, lá de Arara, seja bem-vinda, e também a Kátia Garcia. Seja bem-vindo, Kátia, nós oramos por você, viu? É muito bom tê-la aqui conosco. Então diz assim o texto bíblico. 1 Reis 17, de 8 a 16. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele, Elias, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Respondeu-lhe a mulher: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e depois morreremos. Elias lhe disse: Não temas, mulher. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás um bolo para ti mesma e outro para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu profeta Elias. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, a nossa oração é: Senhor, fale mais uma vez ao nosso coração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão nessa noite é o treinamento avançado em Sarepta. Na semana passada nós acompanhamos e entendemos um pouco a história, a narrativa, quando Deus chama Elias e Elias sai do palácio de Acabe e vai para Querite, naquele riacho de Querite. E ali então Elias tem um grande retiro espiritual, ele tem um encontro com o Senhor, e ali também ele tem uma proposta de cuidado de Deus. Deus cuida dele. Deus sustenta a vida de Elias. E Deus prepara Elias. É interessante que antes dele ir para Querite, Deus fala para ele, e ele é o porta-voz de Deus a falar com Acabe, a pessoa, o rei mais poderoso de sua época. Ele fala: não haverá chuva. E aqui, então, nós temos essa mulher, a história dessa mulher lá de Sarepta, essa viúva. E essa viúva, então, vivendo esse drama por conta da ausência da chuva e, consequentemente, não havia alimentação. A situação, o relato bíblico, nesse momento, é um tanto quanto preocupante, porque ela diz que a comida que ela tinha em sua casa era somente para uma refeição. Haja vista que ela chega a dizer: olha, eu vou preparar essa comida, eu vou comer com meu filho e logo nós morreremos. É a última
refeição que temos, é a última provisão que há em nossa casa. Então, por isso eu chamei esse sermão de o treinamento avançado de Elias, o treinamento avançado de Elias. Elias, após terminar o seu tempo de treinamento em Querite, agora ele é enviado para um treinamento avançado ali na cidade de Sarepta. É interessante que o treinamento avançado, na linguagem militar, ele vem após um treinamento, e assim ele exige um pouco mais dos soldados. E aqui Elias já passara pela experiência do treinamento em Querite, mas agora ele tem um treinamento avançado. É um outro posto, e por isso eu estou usando essa figura militar de estágios, né? Primeiro vem um treinamento de sobrevivência, ele teve esse treinamento, Elias teve, né, esse treinamento em Querite, e agora ele tem um treinamento avançado. Então, Deus ainda vai continuar esse processo de treinamento, Deus vai continuar forjando o coração dele, mas na realidade esse treinamento avançado vai exigir que Elias coloque em prática tudo aquilo que ele aprendeu ali em Querite. Então, Elias já havia colecionado algumas experiências fantásticas com Deus, ele já havia aprendido muita coisa e agora chegou o momento que ele deveria colocar na prática. Então, em Querite foi a teoria, Sarepta será a prática. Chegou o momento de colocar em prática tudo aquilo que ele havia aprendido. Agora ele tem um treinamento avançado, ele tem que colocar em prática os conceitos da fé, da obediência, da humildade, e tudo isso será colocado em prática, e as pessoas verão a forma como Deus cuidou do coração e da fé e da espiritualidade de Elias. Agora Elias terá que demonstrar toda a sua obediência, toda a sua devoção, toda a sua sensibilidade espiritual, aquilo que a gente chama de discernimento espiritual. O riacho em Querite secou, e agora esse riacho seco foi apenas uma antessala para aquilo que ele veria ali na cidade de Sarepta. Então, a seca daquele riacho foi apenas o início, o start, o ponto inicial do treinamento de Elias, e nós às vezes olhamos e pensamos que ali já foi um momento difícil, mas na realidade o texto bíblico vai dizer para nós que Deus o envia para uma casa de uma viúva pobre. Deus fala para Elias: olha, essa viúva pobre é que vai te sustentar. É maravilhoso, amados irmãos e irmãs, como Deus tinha planos incríveis para Elias e usaria todas as circunstâncias e as situações ali em Sarepta para treinar, para forjar o coração desse servo. E da mesma forma Deus também cuida da nossa vida, e Deus usa tudo aquilo que está ao nosso redor, usa inclusive os sofrimentos da vida, as circunstâncias que às vezes, humanamente falando, não são tão favoráveis, essas crises, eu não gosto muito da expressão, mas essas crises que nos rodeiam. Então Deus usa tudo ao nosso redor, Deus usa inclusive o contexto da nossa vida para nos ensinar, para forjar em nós, para ensinar lições preciosas à nossa vida. Então, é interessante como Deus muda Elias de lugar e o treinamento continua. Eu achei muito peculiar isso, né? Elias mudou de CEP, mas ele continua em treinamento. Então ele está no palácio, do palácio Deus o chama e envia até Querite, e ele aprende muitas coisas em Querite, e aí Deus vem e fala assim para ele: agora acabou o treinamento de Querite, agora um posto avançado em Sarepta. Aí ele fala assim: poxa, legal, mudou o CEP, então vai mudar a temática, vai mudar a dinâmica do meu relacionamento com Deus. Na realidade não acontece isso. Simplesmente ele muda de território, ele muda de CEP, mas o treinamento continua, porque Deus ainda estava trabalhando nele. E é interessante a gente observar isso, porque às vezes nós queremos que a nossa vida já esteja num ponto assim que não precisamos fazer muita coisa, nós queremos até estar num ponto mais confortável, nós queremos até gozar de certa credibilidade, mas na realidade Deus vai usando todas as mudanças da vida para nos
moldar a semelhança de Jesus, o seu Filho. Então Jesus é o padrão da nossa vida. E por isso a Bíblia vai dizer para nós que Jesus foi aquele que sofreu e aprendeu a ser obediente. Olha que incrível isso. Jesus sempre foi obediente, mas os sofrimentos, disse o autor aos Hebreus, leva a gente a aprender mais. Os sofrimentos nos colocam diante de Deus com mais humildade, com mais devoção. E aí nós não podemos perder nenhuma das lições pelas quais nós estamos passando. Então as circunstâncias da vida vão forjando em nós um caráter mais parecido com o caráter de Jesus. E nesse momento, Deus muda Elias de local, mas o treinamento continua. A obra ainda não havia sido concluída no coração de Elias. E é muito interessante que, enquanto nós não alcançarmos o padrão de Deus, nós não podemos ficar tranquilos, e por isso Deus vai mudando toda a nossa vida, e às vezes Deus vai permitindo com que algumas mudanças aconteçam, a fim de que nós aprendamos grandes lições. A expressão no hebraico, sarepta, significa fundir ou refinar. Eu achei interessante isso. Então, sarepta significa fundir ou refinar. Então, sarepta é o local escolhido por Deus para refinar a vida de Elias, para fundir também a vida de Elias, como eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, os próximos anos da vida de Elias, os próximos passos da vida de Elias, os próximos anos ministeriais da vida de Elias estavam completamente ligados a esse tempo em Sarepta. Assim como ele aprendeu muita coisa em Querite, ele precisava aprender muita coisa aqui na cidade de Sarepta. Então Deus queria refinar o seu servo ali. Então Deus queria provar o seu servo, refinar o seu servo, para que Deus então pudesse usá-lo como um grande profeta nas mãos de Deus. Então Elias tinha essa missão de marcar a sua geração, de marcar a história do seu povo. Nós sabemos, inclusive, que ele fez isso, porque Elias é aquele que fundou esse movimento do profetismo em Israel. Inclusive ele é chamado pelos historiadores e pelos teólogos como pai do profetismo em Israel. Elias se tornou esse grande profeta, esse grande homem de Deus, que inclusive vai ser citado por diversas vezes no Novo Testamento. E aí, na realidade, nós temos esse momento da vida dele, em que ele está passando por essa refinação, que Deus está refinando a vida de Elias. É como se Deus dissesse assim: Elias, eu levei você primeiramente para Querite, agora eu quero que você vá para Sarepta. Quando eu te levei para Querite, Elias, eu queria tirar você dos holofotes, da presença do público. Eu queria te ensinar, Elias, a confiar mais em mim, a ter mais humildade. E agora, Elias, chegou o momento de aprofundar ainda mais e de trabalhar no seu interior. Você já avançou bastante, Elias, mas agora nós precisamos trabalhar no interior, no coração, na fé, na devoção. Elias, eu vou aumentar um pouco o fogo da fornalha para refinar ainda mais o que você tem de mais valioso dentro de você, Elias, diria Deus. Sabe o que você tem de mais valioso aí, Elias? É a sua fé. Então a fornalha, amados irmãos, serve para purificar os metais. E isso que significa o nome Sarepta. Então Deus leva Elias para Sarepta para refinar o seu profeta e aproveitar as crises, as circunstâncias difíceis que aquela mulher viúva estava vivendo para modificar, para moldar o coração de Elias, a fim de que Elias fosse um homem grande, um homem grande e tivesse uma grande fé. Então a fornalha também remove as impurezas do nosso coração e tira completamente a vaidade, tira o orgulho, tira qualquer sentimento que não agrada a Deus. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, como Deus é tão soberano que ele tira Elias de Querite e leva para Sarepta para refinar o coração de Elias. É como se Deus esquentasse a caldeira para refinar. E é interessante que essa proposta de refinar também traz a ideia da prensa. Depois que o metal é completamente refinado, ele passa pela prensa e agora ele toma um novo molde,
Olha que incrível isso. Elias foi treinado em Querite, agora Deus o traz para Sarepta, Deus refina ainda mais a fé, a devoção, a obediência desse homem, desse grande profeta, e Deus ainda o molda para que ele seja de acordo com a vontade de Deus. E a minha pergunta é essa: quando o calor da fornalha vem refinar a minha vida e a sua vida, o que você e eu fazemos? Eu conheço muita gente que foge das experiências que a vida coloca diante delas. Eu conheço muita gente que murmura. E eu conheço poucas pessoas que, na realidade, olham para Deus e falam: não, Senhor, fale comigo, me ensine. Deus estava moldando Elias para que ele fosse aquilo que Deus queria que ele fosse. Porque Elias já começa o seu ministério lá no reinado, falando com o rei, começa na corte, mas Deus não queria esse estrelato todo para Elias nesse momento. Deus queria forjar o seu caráter para que ele fosse um homem de fé. E qual é o plano de Deus para Elias? O plano de Deus para Elias é que ele se tornasse um grande profeta de Deus. Deus é eterno e sabe tudo a nosso respeito, sabe inclusive o nosso futuro. E Deus, sabedor de todas as coisas, amados irmãos, sabia qual era a carga que Elias enfrentaria nos próximos anos da sua vida, e por isso ele vai moldando, ele vai cuidando, ele vai conduzindo a vida de Elias, e simplesmente nós temos o profeta que vai sendo completamente moldado por Deus. E aqui eu posso parar e fazer algumas aplicações. Por exemplo, em primeiro lugar, Deus sabe aonde nós estamos. Isso aqui é importante para nós. Deus sabe aonde nós estamos. Deus sabe perfeitamente aonde nós estamos. É interessante que Deus não se esqueceu do seu servo, como também Deus não se esquece de nós. Deus sabe aonde nós estamos. E aqui eu fiz um trocadilho, eu até anotei aqui. Às vezes nós nos esquecemos de que Deus não se esquece de nós. Nós já sabemos disso, Deus não se esquece. Ele não se esqueceu de Elias, ele vai na direção de Elias. Ele não se esqueceu de Elias lá em Querite. Quando o poço secou, quando a torrente secou em Querite, Deus foi até ele. Ou seja, Deus sabe onde nós estamos, Deus sabe onde Elias está. Se você está com a Bíblia aberta, me acompanhe no versículo 8. Diz assim o texto: então lhe veio a palavra do Senhor. Deus se comunicou com ele. Deus falou com ele. E Deus tranquilizou o coração de Elias. Elias, a torrente secou, mas eu estou conversando com você, eu vou dar um novo rumo para você. É interessante que quando a torrente seca, a gente fica preocupada, mas precisamos entender que Deus vai orientar o próximo passo. Eu gosto muito da expressão de Isaías 41, quando o texto diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, irmão e irmã, eu te ajudo, eu te sustento, disse Deus, com a minha destra fiel. Deus sabe aonde nós estamos. E que consolação é ter essa certeza. Deus sabe aonde nós estamos, qual é o nosso local. Por isso ele vem na nossa direção, ele fala conosco. Em segundo lugar, Deus sabe para onde nós estamos indo. Isso aqui eu achei magnífico. Elias não sabia para onde ele estava indo, mas Deus sabia, porque Deus é eterno. Deus já sabe tudo o que vai acontecer conosco no outro dia. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Eu não sei o que será da minha vida amanhã, mas Deus já sabe. Eu não sei o que será da minha vida se eu estiver vivo daqui a alguns anos, mas Deus sabe. Isso é tranquilizador, irmãos, para nós. É interessante como ele fala assim para Elias, o Senhor fala para Elias no versículo 9: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Elias, vai agora para Sarepta. Elias não conhecia Sarepta. Elias é um tesbita, ou seja, de Tisbé. Depois ele vai, de Tisbé ele vai até Querite. E de Querite ele recebe a voz de Deus, e Deus fala assim para ele: agora dispõe-te e vai para Sarepta. Então ele não tinha nenhum controle. E amados irmãos e irmãs, se nós ainda não aprendemos isso no cristianismo, precisamos aprender. Nós não temos controle. Algumas pessoas que
começam a andar com Jesus, falam assim, mas eu estou perdendo o controle da minha vida, mas é isso mesmo que é o cristianismo. Quem anda com Deus, quem segue Jesus, não tem controle, porque o controle da nossa vida está nas mãos dele. Elias estava vivendo essa experiência. Deus estava ensinando isso a ele. Ele precisava aprender isso. Elias, a sua vida está nas minhas mãos. E aí vem a sabedoria de Salomão, quando ele diz: não te glories no dia de amanhã. Vem Jesus e fala para nós: não fiquem inquietos com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus, tudo está nas mãos de Deus. Eu não sei você, mas eu dou graças a Deus por não saber o que me reserva o meu futuro imediato, o que acontecerá daqui os próximos dias ou anos da minha vida. Eu ficaria completamente, acho que doido. Não conseguiria mais dormir ao pensar que eu preciso criar estratégias para lidar com todas as coisas que acontecerão, quais serão os próximos passos da minha vida, mas eu não preciso me preocupar com isso. O meu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai dizer para nós que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E que incrível é pensar que Deus vai nos conduzindo passo a passo, ano a ano, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Isso estava acontecendo com Elias. Ele estava forjando Elias. E ele fala assim para Elias: vai. E aí nós podemos analisar aqui os passos de Elias, né? A expressão de Deus para ele é o seguinte: dispõe-te. Em algumas versões, levanta-te. Agora, ter disposição e se levantar não é tão difícil. É fácil até. Agora, sem dúvidas nenhuma, Elias sabia que ele precisava de disposição. Ele precisava se levantar. O local onde ele estava, a água havia acabado, secou o riacho, é hora de levantar. Agora, Elias teria que enfrentar mais uma mudança, mais uma locomoção de Querite para Sarepta. Agora, se dispor é fácil. Agora, difícil é ouvir aquilo que vem na sequência, porque o texto fala assim: dispõe-te, vai para Sarepta, na região que pertence a Sidom, e demora-te ali. Olha, essa expressão no hebraico, demora-te ali, revela que o tempo que Elias passaria ali seria um tempo longo. Ele sai de Querite e a palavra de Deus para ele é o seguinte: vai para Sarepta e você demora ali, você vai demorar ali. Isso, humanamente falando, é assustador, porque ele sabe que ele vai para um novo lugar, em um lugar que ele não conhece. É como se Deus nos chamasse e levasse a gente para uma cidade e falasse assim: você vai para uma outra cidade. Quanto tempo você vai ficar lá? Não, você vai demorar bastante lá. Aí você poderia falar: mas não conheço ninguém. Eu não sei onde fica o supermercado, eu não sei onde fica o posto de combustível, eu não conheço ninguém naquela região, Senhor. E aí Deus fala para ele: vai. É claro que essa seria a nossa colocação, mas Elias vai. Elias recebe a instrução de Deus para ir até Querite e vai. Elias recebe a instrução para sair de Querite e em Sarepta ele vai. E aqui nós podemos entender isso. Deus está falando para ele: fique aí. E aqui nós podemos aprender como Elias aprendeu também a lidar com as ordens de Deus e se tornou uma pessoa obediente. Aí eu fui fazer a lição de casa e olhando o mapa antigo de Israel, eu percebi que de Querite até Sarepta, amados irmãos, dá aproximadamente, eu até anotei aqui, 150 quilômetros. E Deus o chama para ele pegar a estrada. Agora, a Jezabel estava no encalço de Elias. Em outras palavras, Deus está falando assim para ele: eu sei que você pode até humanamente falando ficar preocupado com a perseguição de Jezabel, mas assim, Elias, vai na fé. Vai porque eu tô contigo. Vai rodando aí, rodando não, andando, né? Não tinha carro. Vai andando aí 150 quilômetros porque eu vou cuidar da sua jornada. Eu conheço e comando o seu futuro. E aí vem a terceira lição, porque Deus já estava preparando o lugar para Elias. A palavra de Deus é muito clara para ele. Dispõe-te, vai para Sarepta, perto de Sidom. Tem um ponto específico, tem uma localização geográfica. E Elias recebeu essa localização da sua moradia. E essa moradia era um tanto quanto curiosa, porque o texto vai falar para nós que Deus falou assim para ele: você vai e você será sustentado por uma viúva.
Diz assim o texto no versículo 9: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Já está tudo certo. É interessante que Deus usa as coisas simples para nos preparar para grandes lições. Maravilhoso isso. Deus usa coisas simples, coisas do cotidiano, para ensinar lições fundamentais, imprescindíveis à nossa caminhada do discipulado. Fico imaginando assim, Elias pensando, uma viúva? Se bem que eu já fui sustentado por corvos, então uma viúva, estou de bom tamanho. Aí vem as provas, os testes. Vocês estão comigo aí, gente bonita? Deixa eu ver se vocês estão aqui no chat aqui. Tá todo mundo aqui. Aí tem as provas, os testes de Elias. Aí eu acho interessante, versículo 10 e 11. Me acompanhe que nós estamos chegando num momento bem interessante do texto. Então se levantou e foi para Sarepta. Olha a obediência de Elias. Deus falou que era Sarepta, ele se levanta e vai. Não questiona. Servo obediente. Obediência é isso, viu, gente? Ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que ele está falando, sem questionar. Ele foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, lembrando que naquela ocasião, naquele contexto geográfico, naquele momento histórico, as cidades tinham portas. Então ele chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água, para que eu possa beber. Lembrando que ele estava andando a 150 quilômetros. Indo ela buscar a água, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado do pão e traz aí na tua mão. O autor bíblico vai dizer para nós e vai mostrar para nós que, assim como em Querite, ele foi obediente, agora indo para Sarepta também ele é extremamente obediente. Logo na chegada, Elias tem que enfrentar dois testes, e eu quero passar por esses dois testes. O primeiro teste é o teste da impressão. Nunca subestime a primeira impressão, mas também não fique tão impactado com a primeira impressão. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes a gente chega num determinado lugar, a gente tem uma má impressão, a gente tem uma visão assim muito negativa do ambiente, do lugar, das pessoas. E às vezes aquela primeira impressão pode nos garantir um bom entendimento, mas às vezes também pode dificultar a nossa compreensão daquilo que Deus está fazendo. Eu já passei por isso. Às vezes eu descartei determinadas situações por conta da aparência do local. Elias estava morrendo de sede. O riacho havia secado. Ele havia percorrido 150 quilômetros e agora ele chega diante daquela mulher e ele pede água. Ele chega ali cheio de sede e fala o seguinte: por favor, um copo d'água. E aí, olha, já que a senhora está indo lá buscar um copo d'água, eu também te peço, então, por favor, numa mão a senhora traz um copo d'água, na outra mão a senhora traz um bocado de pão, um pedaço de pão, porque eu estou com fome. Eu não sei você, mas eu fiquei imaginando 150 quilômetros a pé, quanto tempo isso daria? Eu não sei se tem alguém aí que corre, que anda, faz maratona, quanto tempo isso daria? O meio período, por exemplo? Não sei. Em Querite, por exemplo, Elias tinha água fresca o dia todo, em abundância, alimento de manhã e à tarde. Os corvos traziam pão e carne, um lanche lá estava garantido. Agora não tem mais isso. Mudou o cenário. Mudou, inclusive, a dependência de Deus. Mas ele é obediente. Então, a primeira impressão é de pedir a uma viúva. Até agora, ele não precisava pedir nada. Quer água? Tem aqui no riacho. Quer comida? A comida vai chegar. Os corvos vão trazer. E aí a mulher responde assim: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Eu não tenho nada cozido. Somente eu tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, estou apanhando esses cavacos, esses gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Ô, Elias, eu não tenho como sustentar você.
Eu tenho só para mim e para o meu filho. Na realidade, ela diz, eu só tenho para a última refeição. Nós vamos comer e nós morreremos. Nós não temos mais nada, nós estamos na miséria. Não chove, Elias. Você está lembrado disso? E aí Elias recebe o cartão de visita do local. Bem-vindo a Sarepta, lugar de pobreza, de escassez. E Elias, então, recebe menos do que ele estava recebendo em Querite. E é interessante que Elias aqui nos ensina, não nos rendemos à primeira impressão, porque a primeira impressão foi de derrota ao ver uma viúva pegando lenha sem ter nada na sua despensa. Mas foi também uma oportunidade para Elias experimentar o plano de Deus e ver o poder de Deus. Então, o primeiro teste foi o teste da impressão. Qual foi a primeira impressão? Elias teve uma boa impressão, mesmo tendo, no início, uma impressão tanto quanto estranha. Falou, ó, a mulher não tem nada, ela não tem como sustentar. Mas o segundo teste é o seguinte, é o teste das impossibilidades físicas. Elias havia passado por uma situação que aos olhos humanos era impossível. Mas na realidade ele estava aprendendo a depender de Deus que faz o impossível acontecer. Elias estava aprendendo a olhar além das circunstâncias. Isso é interessante demais, porque ele tratou o problema com fé e não com medo. Quando ele vê a miséria, ele não fica com medo da miséria, porque ele já foi sustentado por Deus. Olha que interessante. As experiências que nós vamos acumulando com Deus vão nos dando certezas e garantias das próximas experiências que vamos passando. Isso a gente vai ganhando experiência. Ele não se acovardou diante da pobreza, diante do cenário caótico daquela mulher, mas ele viu uma oportunidade para ele demonstrar a fé. Veja como Elias tranquilizou a mulher, ele fala assim, não temas, não fique preocupada. Ele fala o seguinte para ela, faz o seguinte, eu estou ouvindo a voz de Deus, então fala o seguinte, mulher, faz primeiramente um bolo para mim, faz lá para mim, depois você faz um para você e um para o seu menino. Agora, Elias fala com muita fé, com muita devoção, com muita certeza da provisão de Deus. E é assim também que acontece com a gente. Conforme a gente vai andando com Deus, a gente vai aprendendo experiências com Deus, a gente vai tranquilizando outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Elias disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, não faz para você não, faz para mim. E prepara o bolo que nós vamos comer. E ainda Elias fala assim para ela, olha mulher, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tem uma profecia de Deus para a senhora. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que Deus fizer chover sobre a terra. Então, creia na provisão de Deus, creia na ação de Deus, creia no poder de Deus. Não tenha medo, mulher, porque veio a palavra de Deus na sua direção. Elias não se rendeu, por exemplo, à melancolia da primeira impressão da miséria. A viúva mantinha os olhos nas impossibilidades. Na realidade, ela falava o seguinte: eu tenho um punhado de farinha, eu tenho um pouco de azeite, eu tenho um pouco de lenha, mas não, Elias viu que o sobrenatural. Elias conseguia ver além das impossibilidades, ele conseguia ver a possibilidade de Deus ajudar e atuar no coração e na vida e na casa daquela mulher. E a minha pergunta é, como você olha a vida? Você fica olhando as impossibilidades ou você vê oportunidades que Deus vai agir e que Deus vai atuar? E Elias esteve em Querite, em treinamento, e aprendeu a confiar em Deus, e agora chegou a hora de executar a sua fé, de provar que ele estava em crescimento espiritual. Elias aprendeu a confiar na fidelidade de Deus, e agora ele fala para a mulher, não temas, creia na fidelidade de Deus. Deus cuidará de ti como cuidou de mim lá em Querite. Elias sobreviveu em Querite e sabia que Deus o sustentaria ali na cidade de Sarepta. Não é possível falar daquilo que não se sabe, não é verdade? Nós só podemos falar daquilo que a gente tem experiência. Isso aconteceu com Jó.
quando no final da sua vida ele fala assim: eu ouvia falar das coisas de Deus, agora meus olhos te veem. Eu conhecia conceitos teóricos sobre Deus, mas agora eu tenho experiência com Deus. Agora eu tenho vivência de fé. Agora eu senti a tua presença, eu senti o teu agir. Eu consigo explicar racionalmente aquilo que eu estou vivendo. Então Elias fala para ela daquilo que ele havia aprendido em Querite. Ele viveu na dependência de Deus, na provisão de Deus, agora ele passa adiante essa lição. Elias falou da sua fé, pois ele tinha fé. Ele falou daquilo que o seu coração estava cheio. Elias, por exemplo, mostrou a esperança ao se deparar com uma mulher que não tinha esperança, porque ela falou o seguinte: eu não tenho nada, eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e amanhã a gente vai morrer. É a última refeição. Então essa mulher não tinha esperança, mas chegou ali o servo de Deus cheio de esperança. Então Elias confiava na fidelidade, no sustento de Deus. Então Elias vê além das possibilidades. Eu acho isso magnífico. Como você está olhando esse momento? A gente precisa olhar para além das possibilidades. Elias chama a mulher a crer no impossível, a exercitar a sua pequena fé. A chama da espiritualidade de Elias estava acesa e por isso ele consegue acender o coração daquela mulher. Eu imagino Elias olhando para aquele pouco de farinha, de azeite e um graveto, poucos gravetos, e dizendo assim: isso não é problema para o meu Deus. Ele sustentou a minha vida por meio de corvos, ele vai multiplicar isso aqui. E foi essa palavra que Deus deu a ele. E ele falou para a mulher: olha, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não se acabará, até o dia que Deus enviar chuva na face da terra. Ó, mulher, confie na provisão de Deus. E aí eu acho interessante, estou caminhando para o final, porque a mulher fala o seguinte: olha o que o texto diz no versículo 15. Vocês estão aí comigo? Fala assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram Elias, ela e a sua casa por muitos dias. É lindo ver como a obediência de uma pessoa contagia as outras pessoas. É maravilhoso pensar que um bom exemplo pode inspirar outras pessoas. Elias era obediente a Deus e a mulher viu credibilidade em suas palavras, viu que a palavra do Senhor na boca dele é a verdade. Ao passo que Elias era uma pessoa obediente e a mulher, por essa pouca convivência com ele, também se tornou obediente, porque ela fala o seguinte: eu vou fazer. O texto bíblico diz que ela foi obediente segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu. Ela fez de acordo como Elias havia falado. Ela percebeu que a palavra de Elias era uma palavra de verdade. Porque ela creu, ela viu o milagre da multiplicação na sua casa. Ela comeu, ela deu para seu filho, ela mesma se alimentou. Então, da pobreza, a plena provisão de Deus, do fatalismo da morte, agora ela está pensando na refeição do próximo dia, porque o texto vai dizer para nós que não somente naquele dia, mas muitos outros dias ela recebeu a provisão de Deus. Deus é especialista em mudar o cenário da vida das pessoas por meio da sua atuação generosa, graciosa e bondosa. Deus se revela, amados irmãos e irmãs, de maneiras diversas, e essa mulher conheceu o poder de Deus na cozinha. Já parou para pensar nisso? Foi na cozinha que Deus falou com ela. Ela olhou para a botija do azeite, para a panela com farinha e viu o milagre da multiplicação. Jesus também, certa vez, num cenário de morte, disse a Marta e Maria, irmãs de Lázaro: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Se você tiver fé, se você crer, você pode ver a glória de Deus. Jesus também, diante de um pai com um filho endemoniado no colo, disse: tudo é possível ao que crê. Então, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O texto ainda é muito maravilhoso quando ele diz que da panela a farinha não se acabou e a botija no azeite nunca falhou, segundo a palavra do Senhor por meio do intermédio da palavra de Elias. Ou seja, Deus cumpriu e honrou a palavra de Elias, seu servo, e assim aquela mulher viveu
debaixo da provisão de Deus, e Deus cuidou da vida dela porque ela teve fé, confiou e Deus honrou a sua palavra. Aquela mulher que não tinha nada, agora vivia todo dia debaixo da multiplicação, da provisão de Deus. Eu encerro falando assim: Deus honra a sua palavra. E como é bom viver pela fé. Na realidade, esse é o lema do cristão. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E Paulo chega a dizer para nós: visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Que Deus abençoe o meu e o seu coração. Vamos assim viver pela fé.